Estamos de volta para continuarmos tratando aí dos aspectos relevantes do poder de polícia administrativa. O nosso próximo assunto agora é sobre o que incide o poder de polícia. Comigo na tela. O poder de polícia incide, ou seja, o poder de polícia permite restringir ou limitar exatamente o que? Olha aí na sua tela. Bens. Posso exercer o poder de polícia para restringir o uso e o gozo aí de bens, direitos ou interesses, atividades e liberdades, exceto a liberdade de locomoção, ou seja, a liberdade de ir, vir. Liberdade de ir e vir. Beleza. Agora, é preciso registrar um aspecto muito importante. Qual? O poder de polícia administrativa, ele incide sobre ilícito administrativo, sobre descumprimento de normas administrativas que estabelecem proibições ou restrições a atividades particulares. Muito bem. Conclusão, o poder de polícia em nenhuma hipótese pode incidir sobre pessoa. O que significa incidir sobre pessoa? Prisão. Então, comigo na tela, olha, óbvio, em nenhuma hipótese, sem exceções, o poder de polícia não pode acarretar, em nenhuma hipótese, o poder de polícia acarreta prisão. Vamos eliminar aqui, olha. Em nenhuma hipótese o poder de polícia acarreta prisão, ou seja, não incide sobre pessoa, porque somente pode ser exercido em decorrência de um ilícito administrativo, ao passo que a prisão decorre de ilícito penal. Então, ao exercer o poder de polícia, em nenhuma hipótese pode restringir para limitar a liberdade de ir e vir. Ou seja, prisão, nenhum tipo de prisão pode decorrer aí do poder de polícia. Agora, é possível, por exemplo, restringir a liberdade de culto religioso? É possível. Se uma pessoa resolve aí no seu bairro de casas fazer um culto de candomblé com atabaques, pandeiro, gritaria, matança de animal de todo tipo, 3 horas da manhã, isso vai perturbar o sossego noturno dos outros vizinhos. Então, lembrem-se que não existem direitos fundamentais absolutos. Todo e qualquer direito fundamental, de alguma forma, pode sofrer alguma limitação para que esse direito fundamental não viole outros direitos também fundamentais. Então, atenção a isso aí. Continuando, como é que funciona a questão da delegação do poder de polícia? Delegação do poder de polícia. A delegação do poder de polícia, em regra, não se admite delegação do poder de polícia. Anota aí. Não se admite delegação do poder de polícia. Em especial, não se admite a delegação para particulares. Em particular, não é possível delegar o poder de polícia a um particular. Não é possível delegar poder de polícia a um particular. Tá aqui, olha. Especialmente em relação a particulares. Não se admite. Então, regra geral, falou na prova. É possível delegar poder de polícia, ponto. Está errado. Genericamente, não é possível delegar poder de polícia. Agora, primeira observação. Conforme a jurisprudência do STJ, é possível delegar as atividades de consentimento e fiscalização. Lembrando que consentimento e fiscalização são 2 das 4 atividades inerentes aí ao poder de polícia. É possível delegar à empresa pública e à sociedade de economia mista que sejam prestadoras de serviço público. Para o STJ, as atividades de consentimento e de fiscalização inerentes ao poder de polícia podem ser delegadas à empresa pública e à sociedade de economia mista, desde que elas sejam prestadoras de serviço público. Se elas forem exploradoras de atividade econômica, não é possível delegar nada do poder de polícia às exploradoras. Muito bem, essa é a primeira observação.
eu só registro o seguinte: você só vai considerar essa observação, primeiro, se a questão de prova explicitá-la, falar da jurisprudência do STJ. Ou então, se a questão de prova excluir qualquer tipo de exceção. Você falar assim, nunca é possível delegar poder de polícia. Aí está excluindo. Caso contrário, você não vai considerar a exceção. Você vai responder com a regra. E a regra é, não pode delegar poder de polícia. Óbvio número 2. Como exceção à regra de que não pode delegar, a doutrina admite delegação do poder de polícia a particular, não tem esse acento grave aqui, estagiário analfabeto, em situações excepcionalíssimas, como por exemplo para capitães de navio, comandantes de aeronave. É assim, olha, os representantes, os funcionários, empregados de concessionários e permissionários do serviço público, em algumas circunstâncias podem receber a delegação da atividade fiscalizatória do poder de polícia. Exemplo, você sabe que numa aeronave, num voo comercial, não pode usar o celular durante todo o voo, não pode usar aparelho eletroeletrônico durante o pouso e decolagem. Essas são restrições por questão de segurança do coletivo. Eu pergunto, quem é que fiscaliza isso dentro de cada voo? Não tem um servidor público da ANAC, da aviação, da Agência Nacional de Aviação Civil, para fiscalizar isso. Essa fiscalização é feita pelos funcionários da empresa concessionária do transporte coletivo aéreo. Então tá aqui, ó. Então, pode transferir apenas a fiscalização inerente ao poder de polícia. Mais uma vez, essa observação somente pode ser considerada se a questão de prova expressamente mencionar. Se não houver a menção expressa da questão de prova, você não vai levar em consideração essas duas exceções. Continuando. Para finalizar aí a análise do poder de polícia, eu vou te apresentar elementos objetivos que permitam a você diferenciar o poder de polícia da polícia judiciária. Para que você não confunda poder de polícia e polícia judiciária, nós vamos compará-los aqui com aspectos objetivos que permite a você diferenciar o poder de polícia da polícia judiciária. Muito bem. O primeiro aspecto, você tem que saber que tanto o poder de polícia quanto a polícia judiciária são duas atividades. São duas atividades. Dica: quando falar poder de polícia ou polícia judiciária, não pensa em quem. Não pensa no órgão ou entidade que vai fazer isso. Pensa na atividade. Poder de polícia é uma atividade. Polícia judiciária é uma atividade em si. Não se preocupa diretamente com quem vai fazer cada uma dessas atividades. Preocupe-se com a atividade em si. Muito bem. No poder de polícia, vamos começar aqui pela finalidade. Para que serve a atividade de poder de polícia? A gente já sabe. Serve para restringir ou para limitar atividades particulares em benefício do interesse coletivo. O poder de polícia é uma atividade administrativa que serve para restringir ou limitar atividades particulares em benefício do interesse coletivo. É para isso que serve o poder de polícia. Restringir ou limitar atividades particulares. Comigo, na tela. Qual é a finalidade da polícia judiciária? Investigar e apurar indícios da materialidade da ocorrência e da autoria de suposto crime, com vistas a uma condenação criminal posterior. Vejam que são duas atividades completamente diferentes. Uma serve para investigar crimes, é a polícia judiciária. A outra serve para restringir ou limitar atividades particulares a bem do interesse coletivo. Muito bem. Segundo aspecto, o objeto. No tocante ao objeto, a gente está perguntando o quê? Sobre o que recai o poder de polícia. A atividade de poder de polícia
incide, recai sobre o que exatamente? Sobre um ilícito administrativo. Ela visa prevenir ou reprimir ilícito administrativo. E qual é o objeto da Polícia Judiciária? Ilícito penal. Visa reprimir aí o ilícito penal, criminal. E qual é a competência? No tocante à competência, aí sim a gente vai perguntar o quem. Quem exerce a atividade de poder de polícia? Quem? Todo e qualquer órgão ou autarquia que no âmbito de suas atribuições tenha poderes para restringir atividades particulares. Todo e qualquer órgão, toda e qualquer autarquia que no desempenho de suas atribuições necessite restringir ou limitar atividades particulares, este órgão, essa autarquia, exercerá poder de polícia. Agora, qual é a competência aqui para a atividade de polícia judiciária? Polícia Civil e Polícia Federal. Preponderantemente, a investigação de crimes é feita pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. As únicas exceções, a Polícia Legislativa, que vai investigar os crimes dentro dos órgãos do Legislativo, e as corporações militares, que vão investigar os crimes propriamente militares, crimes previstos no Código Penal Militar. Qual é a natureza do poder de polícia? Ela é tanto preventiva, a gente já viu, para evitar, quanto repressiva. Agora, qual é a natureza da polícia judiciária? Ela é repressiva. Internalize esses aspectos distintivos, porque com eles você vai conseguir com clareza, com precisão, diferenciar poder de polícia judiciária. Se a sua questão de prova, por exemplo, estiver tratando de um crime, de um ilícito penal, não pode ser poder de polícia, vai ser a Polícia Judiciária. Agora, toma cuidado. A Polícia Federal, em algum momento, exerce essa atividade de poder de polícia? Sim. Quando a Polícia Federal expede passaporte, porte de arma, ela está exercendo poder de polícia. Quando a Polícia Civil isola a área, a cena de um crime, para preservar lá as digitais, os elementos do crime lá, isso é poder de polícia. Isso é poder de polícia. Então, os órgãos, Polícia Civil e Polícia Federal, eles também exercem poder de polícia. Agora, não confundir os órgãos com as atividades que eles preponderantemente desempenham, que é a Polícia Judiciária, a investigação de crimes. Muito bem. Agora nós vamos tratar aí na tela com você poder hierárquico. Vamos tratar do poder o quê? Hierárquico. Muito bem. É a prerrogativa que a administração tem de fazer o quê? De organizar, de estruturar, de escalonar e dispor sobre o funcionamento da atividade administrativa do Estado, a conduta dos agentes e o exercício das competências. É justamente o poder hierárquico que vai permitir tratar desses aspectos. Muito bem, olha só. O poder hierárquico, ele é o fundamento das relações entre o nível político, o nível de comando ou direção, e as esferas administrativas inferiores, é o nível de execução, que se realizam mediante o quê? Atos concretos e abstratos de caráter vinculante. É o poder hierárquico que permite o nível de governo, o nível de comando, o nível político, praticar atos concretos e abstratos que são vinculantes, obrigatórios, para ordenar a atuação das esferas administrativas inferiores, que vão executar as tarefas. Então é o poder hierárquico que permite isso. Mais um detalhe. O poder hierárquico permite a distribuição da legitimidade democrática de governo. O que é isso? O comando. O comando nas várias esferas administrativas, nos vários níveis.
Mais um detalhe. Foi a última. Dele, do poder hierárquico, decorrem as ordens de serviço, a revisão, a fiscalização, o controle, a validação e a convalidação dos atos, bem como a delegação e a avocação de atribuições e competências. Tudo isso, principalmente a delegação e a avocação de competência, são duas importantes decorrências aí do poder hierárquico. Duas importantes decorrências do poder hierárquico. Olha só, para finalizar, o poder hierárquico, ele compreende as relações funcionais de dois tipos. Olha aí na sua tela. O poder hierárquico compreende as relações funcionais de, primeiro, subordinação. As relações de subordinação, poder hierárquico, que são as chamadas relações verticalizadas, de cima para baixo. Mas compreende também as relações de coordenação. E isso aqui, muita atenção. Não é comum você pensar nas relações de coordenação, chamadas horizontalizadas, quando você pensa no poder hierárquico. Mas é o poder hierárquico que monta uma estrutura escalonada. É o poder hierárquico que permite existirem, por exemplo, dois ministérios. E a relação entre dois ministérios não é de subordinação, é de coordenação. São chamadas relações horizontalizadas. Atenção a isso aí. São as relações horizontalizadas. Bom, e agora a gente vai tratar do poder disciplinar. Poder disciplinar nada mais é que a prerrogativa que a administração tem de apurar e punir infrações disciplinares cometidas por quem? Quem é que, se cometer uma infração disciplinar, vai estar sujeito ao poder disciplinar? Primeiro, os servidores. E para isso pressupõe uma hierarquia. Achou? Uma? Cuidado. Só uma serve, então pronto. Se a sua questão de prova falar a aplicação de uma penalidade a um servidor público decorre do poder disciplinar, tá certo. Porém, se a questão falar a aplicação de uma penalidade a um servidor decorre do poder hierárquico, ponto, tá errado. Só o poder hierárquico não é suficiente para punir. Mas se ele falar assim, a aplicação de uma penalidade a um servidor decorre dos poderes disciplinar e hierárquico, aí ele vai dar como certo. Se afirmar que a punição de um servidor decorre dos dois poderes, disciplinar e hierárquico, está correto. Por quê? Porque em relação aos servidores, um servidor de mesma hierarquia ou subordinado não pode punir o outro. Só quem pune é um servidor hierarquicamente superior, acima. Então atenção a isso aí. Agora, além dos servidores, quem é que pode sofrer o poder disciplinar? Olha aqui, olha. Particulares que por um ato ou um contrato passaram a se submeter à disciplina interna da administração. Cuidado para você não achar que o poder disciplinar só atinge servidores. O poder disciplinar pode atingir particulares. Mas cuidado, o poder disciplinar da administração não pode atingir qualquer particular. O poder disciplinar da administração só vai atingir particulares, na tela, comigo, só vai atingir particulares que por um ato anterior ou um contrato anterior aceitaram, passaram a se submeter à disciplina interna da administração. Quem são esses caras? Comigo. Particulares sujeitos à disciplina interna da administração. Comigo. Quem são? Os particulares contratados pela administração para executar obras, serviços e fornecimento de bens. Então, se descumprir um contrato com a administração, se quebrar um contrato com a administração, está sujeito à disciplina interna. Então, gente, as penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, as penalidades aplicadas a um contratado que quebrar o contrato decorrem do poder disciplinar, olha. Além disso, entidades paraestatais do terceiro setor, Serviço Social Autônomo, lembra? As OS, as OCIPs, entidade de apoio. Além disso, alunos matriculados em instituições públicas. Gente, se um universitário de uma universidade pública é jubilado, é suspenso, toma punição, essa punição aplicada ao aluno de uma universidade pública, de uma escola pública,
é uma punição disciplinar. Ele não é servidor, o aluno, mas o ato de matrícula fez com que o aluno passasse a se submeter à disciplina interna daquela instituição de ensino. Tá aí. E além disso, os chamados delegatários de serviço público. Quem são os delegatários de serviço público? Concessionários, os permissionários e os autorizados. Se os concessionários, permissionários e autorizados de serviço começarem a descumprir as regras da prestação de serviço público, eles podem ser punidos e essa punição vem do poder disciplinar. Tudo bem? Então, só para lembrar que o poder disciplinar também atinge determinados particulares. Determinados particulares. Agora nós vamos para o poder regulamentar. Poder regulamentar. O que diz o poder regulamentar? É a prerrogativa que a administração tem, em especial o Poder Executivo. Prerrogativa que, em especial, tem o Poder Executivo de editar atos administrativos normativos para detalhar, esclarecer e regulamentar a interpretação e aplicação de uma lei. Esse poder regulamentar, ele não cumpre a mesma função que uma lei formal. Por quê? Porque esse poder regulamentar, ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Ele vai apenas detalhar e esclarecer a aplicação de uma lei já existente. Olha aí, ó. Tanto o chefe do Poder Executivo como os órgãos e autoridades hierarquicamente abaixo dele podem exercer o poder regulamentar. Artigo 87, inciso 4, mas aí você dá uma olhada também no artigo 84, inciso 4. Inciso 2 e aqui inciso 4 da CF. 84, inciso 4 e 87, inciso 2. Quais são os limites ao exercício do poder regulamentar? Primeiro, o poder regulamentar não pode inovar no ordenamento jurídico. O que é isso? Não pode criar uma obrigação, nem criar um dever que já não estivesse previsto em lei. Não pode inovar no ordenamento jurídico. Quais são os fundamentos constitucionais para esse limite? Fundamentos constitucionais do limite. Olha aí na tela. Primeiro fundamento para o limite está no artigo 5º, inciso 2º, é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Segundo, o artigo 84, inciso 4, diz que a regulamentação é apenas para a fiel execução de uma lei. Então não pode inovar. Artigo 49, inciso 5º, o Congresso Nacional pode sustar um ato regulamentar que tenha extrapolado a regulamentação. E por último, o artigo 25 do ADCT eliminou o antigo decreto-lei, da época da ditadura, do regime de exceção, que poderia inovar. Então esses são os fundamentos constitucionais para que não se admita o chamado regulamento autônomo, ou regulamento que possa inovar no ordenamento jurídico. Em razão disso, a gente vai estudar aqui o chamado decreto autônomo. O que é o decreto autônomo? É o decreto regulamentar editado pelo chefe do Executivo, do Poder Executivo, que inova no ordenamento jurídico, a revelia de uma lei. Olha o que acontece. Qual é a regra? A CF de 88 não admite decreto autônomo. A CF de 88 não admite decreto autônomo, exceto em duas hipóteses. A Constituição de 88 não admite decreto autônomo, exceto em duas hipóteses. Primeiro, é a hipótese do artigo 84, inciso 6º, letra A da CF. É quando se edita um decreto autônomo para organizar e estruturar a administração pública, desde que não acarrete aumento de despesa orçamentária, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Você pode editar um decreto autônomo para estruturar e organizar a administração, mas esse decreto não pode aumentar a despesa orçamentária e nem pode criar, nem pode extinguir um órgão público. Porque para extinguir, para criar órgão ou para aumentar a despesa, só por lei. A segunda exceção, você pode ter um decreto autônomo para extinguir cargos e funções públicas quando vagos. Pode ter um decreto autônomo para extinguir cargos e funções públicas quando o quê? Quando vagos.
São as únicas duas exceções em que se admite o decreto autônomo. Tudo mais é vedado o decreto autônomo no direito brasileiro. Bom, e agora a gente vai tratar do poder vinculado. É muito simples. O que significa o poder vinculado? É a prerrogativa que a administração tem de agir, prerrogativa de agir, mas também a obrigação de fazer. Pode agir, mas não só pode, deve. É a ideia de poder, dever. Deve agir sempre que estiverem presentes os motivos legais para tanto. Sempre que um agente público constatar a presença de motivo para a prática daquele ato, ele deve praticar o ato. Quer ver um exemplo? O ato de aposentadoria compulsória. O ato de aposentadoria compulsória decorre do poder vinculado. Se a autoridade competente para conceder a aposentadoria compulsória constatar que um servidor completou 70 anos, ele deve conceder-lhe a aposentadoria compulsória. Não pode se furtar a isso. E aí, o que a gente sabe? Que o poder vinculado, ele é exercido por meio de atos o quê? Vinculados. Se o poder vinculado é exercido por atos vinculados, não há margem para conveniência e oportunidade, para mérito administrativo. Não há margem para conveniência e oportunidade ao praticar atos vinculados. Portanto, ao exercer o poder vinculado, não há margem para mérito administrativo. Ao exercer o poder vinculado, não há margem para conveniência e oportunidade. Beleza. O próximo poder agora, nosso último poder, a última espécie de poder aí, para a gente encerrar o assunto dos poderes administrativos, poder discricionário. É a faculdade, não é a obrigação, é a faculdade que a administração tem de agir, mas não está obrigada a fazê-lo de determinado modo, nem em determinado momento. E por quê? Porque a lei autoriza a realização de um juízo de conveniência e oportunidade para ponderar os motivos e escolher o objeto mais adequado. A discricionariedade é quando o administrador, o agente público, tem uma margem para avaliar qual é o melhor momento de agir e qual é a melhor solução, diante aí dos motivos, das circunstâncias. Então, esse aí é o poder discricionário. Detalhe, o poder discricionário, ele é exercido por meio de atos o quê? Discricionários. Então, existe o quê? Existe mérito. Existe mérito administrativo ao exercer esse poder. Mérito administrativo. Mérito administrativo. Com isso, nós concluímos aí o nosso estudo sobre os poderes administrativos. Isso é o que você precisa, é o fundamental para você acertar aí quaisquer questões de prova de concurso. Então, reveja aí esse ponto e faça muitas questões para você treinar a aplicação desses conhecimentos. Eu aguardo você para estudar aí um próximo tema qualquer, mas finalizamos aqui os poderes administrativos do Estado.